Se você está passando por uma situação sufocante, não é? Tanto em ambiente de trabalho como em casa, parece que tudo conspira, parece que tudo vem ao mesmo tempo. São as preocupações financeiras, você não tá gostando mais do que você está fazendo, não se sente mais naquele ambiente. Se chega em casa, é uma perturbação, você está impaciente com as pessoas. Nossa, você só queria dar um tempo para tudo e às vezes até sumir. Bom, se você está passando por isso, saiba que é uma situação que está sendo muito comum na vida das pessoas, de uma maneira geral, né? Primeiro com tudo isso que nós vivenciamos, né, com essa história de pandemia, mas muito antes disso, se você parar para refletir, vai ver que essa situação veio agravar a situação porque nos chamou a atenção para um fato, né, que já vinha acontecendo na verdade. Não é? Então, muitas vezes a gente precisa entender apenas o seguinte: isso está dentro de mim, sou eu que estou precisando olhar para algumas questões minhas, ou de fato isso daqui não me cabe mais. E o que fazer? Não é? Pois bem, para quem não me conhece, meu nome é Mônica Holanda, eu sou terapeuta holística, trabalho com várias técnicas, né, como constelações sistêmicas familiares. Trabalho também com questões que são relacionadas ao trauma, com hipnose clínica e barras de axis, mesas radiônicas, enfim, né? Trabalho com jornadas, terapias em grupos. Então, são vários tratamentos que é realizado dentro da terapia holística, né? Que são tratamentos e grupos de estudos com foco no desenvolvimento humano. Então, se você desejar conhecer o meu trabalho ou precisar, é só olhar na descrição do vídeo que está o contato, ou mesmo me seguir no Instagram, tá certo? @MonicaHolanda_EG, ok? Pronto, e lá você vai ter mais informações, tá certo? Então, voltando ao nosso assunto, essa situação tem incomodado muita gente. E as pessoas têm se sentido muitas vezes com a sensação de estar perdido, de estar sufocado, às vezes não sabe se está com depressão, porque muitas vezes não tem mais nem vontade de fazer nada, não tem mais ânimo, sabe? Parece que perdeu a capacidade do sentir, do sonhar, né? Da alegria de viver. Eu quero dizer para você que essa situação tem sido uma situação comum, mas a questão é porque a gente tem vivido numa situação tão emaranhada, ou seja, tão misturada com tantas coisas ao mesmo tempo, que a gente acaba perdendo o foco, o objetivo, o sentido de viver, o propósito. E isso tem sido algo que tem nos chamado a atenção para que a gente pare para observar o que está acontecendo e tome uma atitude. Não é? Afinal de contas, você merece e deseja viver e não sobreviver apenas, né? Não é para isso, senão não faz sentido nenhum. Então, você trabalhar somente para sobreviver, né? Você não vive, você acaba não aprendendo, não evoluindo, não chegando ao seu lugar de fato no mundo, que veio aqui para fazer a diferença. Todos nós viemos. Tá? Então é o seguinte, muitas vezes você está num determinado trabalho e aí você não consegue se entender, você não consegue se entender com as outras pessoas e você consegue ver uma série de coisas. O que eu quero dizer para você nesse sentido? É que muitas vezes pode ser uma questão de flexibilidade. Então seria interessante você primeiro observar até que ponto você está sendo flexível com o todo. Não é? Sabe aquela lição que trabalha o carvalho e trabalha a questão do bambu? Sabe o carvalho, aquela árvore forte, do tronco forte, de raízes enormes, que fica ali? O que é que acontece? O carvalho, ele de fato ele é muito forte, mas porém ele é muito rígido, né? Na sua estrutura. Isso se aplica a você. Às vezes, quando a pessoa tem aquelas crenças que são muito rígidas, não é? Aquele comportamento que não cede de jeito nenhum para ninguém, é só a verdade da pessoa e acabou. Ou seja, às vezes tem muito mais a ver com orgulho, com vaidade, do que mesmo a questão dos valores. Então, é necessário que a gente seja honesto com a gente mesmo para saber aonde você realmente está numa situação que você não consegue aceitar, né? Não consegue lidar com aquilo, ou você está sendo apenas teimoso, apenas orgulhoso, apenas querendo fazer valer
o que você quer, mas esquecendo que quem trabalha com um todo tem que estar em harmonia, ou seja, tem que ter flexibilidade, porque a situação ela é levada pelo todo e não por um só, porque o mundo não gira ao nosso redor. Então, muitas vezes tem um quê até de egoísmo ou de capricho do que mesmo é uma situação assim de verdade, tá? Mas isso, separe, eu não tô querendo dizer que você tem que ser submisso e para estar no meio que você aceite uma situação inaceitável. Não. Por quê? Porque há verdades e leis que são universais. E se são universais, são para todos. Ninguém escapa. Tá? Aquilo que se faz aqui, se colhe aqui, não tem como, mais cedo ou mais tarde, você começa a colher as coisas. É uma questão natural, não tem nada a ver com crenças religiosas de punição ou do karma que você tem que pagar. Na verdade, é uma questão de aprendizado. A partir do momento que você gera ações diferentes, você colhe resultados diferentes, não é? Então, por que eu estou chamando a atenção aqui para você? Para que você observe qual é o seu caso. E para você observar qual é o seu caso, você precisa ser honesto, você precisa observar mais, soltar mais, relaxar mais, entender que você não pode mudar ninguém e que as circunstâncias só mudam a partir de você, com a sua mudança de postura e atitude. E para isso você precisa se desarmar mais e observar. Se de fato a situação, seja no trabalho, seja em casa, vai de encontro aos seus valores verdadeiros, não a sua teimosia, mas os seus valores verdadeiros, se aquilo não está fazendo sentido, então você tem que usar de estratégia. É muito importante, a maturidade faz isso, você usar de estratégia para você alcançar aquilo que você deseja, tá? E muitas vezes é necessário soltar mesmo, abrir mão. Você entende? Porque muitas vezes aquilo não lhe cabe mesmo. E a gente tem que buscar aquilo que nos pertence, que está de acordo com o nosso coração, com os nossos valores. A gente não muda ninguém, a gente só pode nos mudar e olha que com o trabalho, porque às vezes a gente nem percebe, entende? Então, não ser como Carvalho, aquela pessoa que é isso e acabou, eu sou assim, né? E quem é assim está dizendo que já sabe tudo ou não tem capacidade de aprender mais nada. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Todos nós aprendemos o tempo todo, desde que a gente se permita, que a gente não se feche, não é? Então, se você está numa situação que não é favorável para você, observe, veja onde é você e aonde é a situação. Você está aqui para fazer a diferença, então você não tem que aceitar as coisas que vão de encontro aos valores que são universais. Isso não, você está aqui para fazer a diferença. Mas você tem que usar de estratégia, né? Muitas vezes não há uma comunicação entre você e as circunstâncias ou as pessoas envolvidas na situação, seja no trabalho ou seja no outro grupo, porque às vezes está muito diferente o nível mesmo, entende? Então não há uma comunicação de fato, porque muitas vezes aquele lugar, as pessoas não alcançam aquilo que você já está preparado ou vice-versa. E quando é esse o caso, bom, aí o jeito é você ver uma maneira, uma estratégia de você buscar uma situação mais saudável para você, onde haja comunicação, onde haja de fato essa harmonia para que se possa crescer, porque senão você está perdendo seu tempo, entende? Cada situação tem o seu momento e seu processo de evolução e isso você não vai mudar. Você muda sim, com o seu exemplo, né? Com o seu auxílio, mas isso tudo é a partir da sua própria mudança. Então, muitas vezes é uma teimosia, muitas vezes você está apegado à situação ou uma crença ou algum direito que você tenha, mas entenda, o universo é rico e você precisa trabalhar a lei da rendição. E essa lei da rendição, ela fala daquela lição do bambu. É você aprender diante das circunstâncias da vida, diante dos fatos, diante das relações, você aprender a empurrar quando está sendo puxado e a puxar quando você está sendo empurrado, sem perder a conexão quando isso é importante para você.
Entende? Então, nesse momento, você consegue fazer a diferença. Ou seja, é ser flexível de uma maneira onde você consiga trabalhar aquela situação ao seu favor. Mas ao seu favor, que não seja um favor egoísta, que seja um favor de fato, algo que seja importante para todos. Então, veja onde é a sua situação. Veja o que o seu coração fala. Sabe por quê? A maioria das pessoas com o tempo, elas, por uma questão de estratégia de sobrevivência, elas começam a se desligar da emoção. São aquelas pessoas que se dizem assim, eu sou muito racional, não é? Bom, mas o fato de você ser racional, todos nós somos. Você tem que entender que você não é um robô. Se você perder a capacidade de amar, de sentir, de perceber, você perdeu a sua identidade. O coração, a intuição, as emoções, elas estão ali para nos mostrar o nosso sentir, o que é que está incomodando, o que é que está errado, para que você olhe, para que você seja verdadeiro com o que você sente. E não é negando que você vai crescer. Não, muito pelo contrário, é tendo coragem de enfrentar essas emoções, entender o que precisa ser mudado, o que precisa ser feito, não ficar ali, ó, teimando, né, batendo ali a cabeça na parede, na pedra, assistindo em situações que não existem mais por uma questão de crenças, por uma questão de medo, de querer fazer, muitas vezes agradar o mundo, ou simplesmente forçar numa situação porque você teima que aquilo tem que ser do seu jeito. Isso trabalha, isso fala sobre imaturidade, não é? A pessoa imatura ainda, que fica ali teimando, feito uma criança birrenta, não é? Que não tem coragem de enfrentar ou de aceitar ou lidar com frustrações e com perdas, quando na verdade isso faz parte da vida. Por quê? Porque a vida é dinâmica, a vida é movimento, a vida é energia. Então você não pode ficar estagnado, feito, sabe? Feito um animal ali, naquela situação assim, empacado, né? Amarrado na situação. Porque a vida é movimento. A vida, ela é mudança o tempo todo, quer você queira, quer não. E quanto mais você resistir a esse movimento, mais você vai se machucar. Então a gente tem que aprender, além da lei da rendição, daquilo que nós não podemos mudar e que precisamos aceitar, inclusive sobre nós mesmos, entendeu? Nós precisamos também aprender outras leis, que é a lei do desapegar, do soltar aquilo que já foi, que não vai voltar mais. Agradecer pela lição, pelo momento vivido, porque aqui nós só levamos, aqui nós de fato só temos aquilo que nós vivemos. É nossa experiência que vai conosco, nos nossos registros, nas nossas emoções, no nosso comportamento. Não se iluda. As coisas vêm pra gente, as pessoas, as circunstâncias, para a gente compartilhar, experienciar, aprender e soltar. Nenhum de nós veio aqui para ficar preso e parado para sempre. Não existe. Porque nós temos vida e vida é movimento, é mudança. E a gente está sempre e constantemente se readaptando, nos reinventando. E creia, sempre tem um lado positivo. Tudo na vida tem um lado positivo, tem um aprendizado, tem algo de bom, mas às vezes tem pessoas que teimam só ver o lado ruim, só tenta ver o lado que não deu certo, o lado que incomoda, e não é por aí. Entenda que o universo, ele sente, ele trabalha por vibração. Se você não é uma pessoa grata, se você não vê o lado positivo também das coisas, você está vibrando num modo negativo e vai atrair mais disso. Eu não estou dizendo que você tem que achar tudo lindo, maravilhoso. Não é nesse sentido. É você compreender as coisas que estão ao seu redor e soltar. E buscar uma vibração melhor, que esteja mais de acordo, de uma forma mais saudável. Isso é nos relacionamentos. Isso é no alto valor, no autoconhecimento. Isso é nas relações de trabalho, nas relações familiares.
Porque a maioria, a grande maioria das pessoas reclamam, mas não fazem nada para mudar. Então, se esse é o seu caso, tá na hora de repensar por uma única razão. No final das contas, quem de fato está preso e se prejudicando e sofrendo e num emaranhado de confusão mental, emocional e tudo mais, é você. Não é outra pessoa, porque as outras pessoas que estão ao nosso redor não se iludam. Elas podem ficar um tempo presas a nós, mas elas também têm um livre-arbítrio em qualquer momento de sair embora, de sair fora. E quem vai ficar? Você com a sua teimosia. Então, queira ser feliz, queira ser saudável, aprenda a viver o seu momento presente e usufruir o melhor que ele tem para lhe dar. Não adianta resistir mudanças, minha gente. As mudanças, elas estão aí, estão acontecendo, quer você queira, quer não. Então é melhor, como diz a história, aprender a surfar do que resistir e ficar tomando água e brigando com as ondas. A vida é um sobe e desce, é uma mudança o tempo todo. Nós vivemos num mundo que é dual. Então a gente precisa aprender a lidar com essa roda da vida, com os altos e baixos. Sabe uma coisa interessante? Esses dias eu estava observando, não é? As crianças. Preste atenção, uma criança, eu tô falando daquele momento que ela é livre, não é aquela criança que é reprimida, que é o tempo todo, não faça isso, não pode aquilo. Gente, a gente nem sabe o quanto a gente passa tantas coisas ruins. E eu não tô dizendo que não é para dar limite, eu tô dizendo são os excessos, não é? São as situações que não são saudáveis. Mas preste atenção, uma criança, quando ela tá brincando livremente, até quando ela tá fazendo uma coisa que, digamos, que pode ser até oferecer um certo risco para ela. Né? Quando ela está correndo demais, né? Quando ela está aprendendo a andar de bicicleta, qualquer outra coisa. Preste atenção como as crianças aprendem rápido, qualquer coisa. Por quê? Porque elas não pensam, né? Elas não têm essa preocupação que muitas vezes o adulto tem, esses medos exagerados, a não ser que o adulto já tenha colocado nela. Mas se não, por que ela aprende rápido? Por que ela é tão feliz? Porque ela aprende a viver o momento presente. Porque ela simplesmente vive, porque ela acredita que ela é capaz. Aliás, ela nem pensa, né? Não estou dizendo com isso que você não tem que pensar. Não, não é isso. Não é isso. Mas pensar somente ou pensar demais e não fazer nada também não lhe leva a lugar nenhum. Porque a gente vive de experiências. Então você só vai saber se você tentar. E olha, quer saber? Muitas vezes a gente está meio perdido sem saber para onde ir. E eu digo para você, caminhe. Porque no caminho você consegue se encontrar. No caminho você consegue entender. Agora parado, você não sai do lugar. Parado, você não vai entender nada. Pensando, não tem ação, não tem movimento, não acontece nada. Então comece a andar. Deu um passo falso. Ok, volte. Peguei outro caminho. Eu caí, me arranhei. Ok, levante, limpe e continue. E diga para você mesmo, é assim mesmo. Limpa, daqui a pouco você consegue. Não desiste não. Passa a tarde toda, não desiste não. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês porque eu acabei me divertindo muito, né? Eu tô passando por muitas mudanças na minha vida. Aliás, a minha vida toda, ela é cheia de muitas mudanças. E eu, particularmente, apesar de todas as situações, confesso a vocês que eu adoro. Eu adoro, porque se muitas vezes, todas elas trazem desafios, não é? Elas trazem, às vezes a gente não quer largar algumas coisas logo, mas a gente vai aprendendo. Mas o bom é a gente se abrir para essas mudanças, né? A gente aprender a soltar, largar os nossos medos, e o que não significa não ter medo, mas ter coragem de enfrentá-los, colocá-lo do nosso lado, né? Dizer, olha, medo, ok, sei que você está aqui para me proteger, para me alertar, mas não precisa me impedir de caminhar. Vamos ao nosso lado, vamos ao nosso ladinho aqui, ó, lado a lado, e a gente vai seguir com coragem, enfrentar o novo. E aí, eu tô numa situação que eu decidi, né, aprender a andar de moto. Olha só, nessa altura do campeonato. Detalhe, tá? Eu não sei andar direito de bicicleta.
Porque na minha adolescência eu não tive uma bicicleta. Então eu ia aprender lá das minhas primas. E aí era de vez em quando, né, que eu conseguia ir e tal. Então acabei não tendo muita prática. Mas quando eu ia para a fazenda de um tio, eu aproveitava aquelas bicicletas dos moradores lá e ó, andava. Eu tinha uns 15, 16 anos. Nossa, mas eu não tinha essa noção do perigo, então para mim eu acabei tendo uma certa agilidade. Mas como era pouco tempo, lógico, né, com o passar dos anos eu não tive mais essa experiência e perdi, né, toda aquela situação. Como dizem, a gente não esquece, mas porém a gente não tem aquela agilidade que deve, né? E aí, ontem eu estava na minha, eu acho, quinta aula, né, de aprender a questão da moto. E aí eu estava num campo, né, a gente treina com o instrutor, num campo. E já foi muito interessante, eu vou dizer para vocês o que está sendo um desafio para mim, né? E foi muito engraçado, mas eu não desisti. Né? Muitas pessoas, e olha, apesar do medo, apesar de uma série de coisas, eu digo, não, mas espera aí, o que é que pode acontecer demais? No máximo eu cair, me arranhar, né? Mas eu vou devagarinho, vou com cuidado, eu vou aprender essa coisa nova, esse desafio, né? E eu achei engraçado, na primeira aula, eu achei, né, porque tinha lá escrito assim, teoria, o simulador, né, e a prática. Então eu fui iludida achando que eu ia ter uma aula teórica, né, ia ter um simulador, pelo menos para eu ter uma noção do que seria aquilo, e depois eu partiria a prática, mas pelo menos com alguma noção, né. E aí quando eu chego na primeira aula, o instrutor chega, monta na moto, aí pode subir. E aí eu subo com o instrutor, ele me leva para um campo onde tinha algumas pessoas, né, alguns instrutores com alunos aprendendo. Ele desce da moto e fala assim, eu já tinha descido, lógico, né? Então, agora você pode subir. E eu subi da moto sem entender, achando que ele ia me explicar alguma coisa, né? Aí ele chegou assim bem rápido e falou assim, ó, liga aqui, isso aqui é a embreagem, isso aqui é o freio, isso aqui é não sei o que, isso não sei o que, agora pode ir. Eu falei, oh! Gente, esse momento foi assustador. Eu já fiquei assim, como assim? Tipo assim, eu vou cair no primeiro momento. Mas, gente, eu confesso a vocês que foi tenso esse momento. Mas acontece que eu não desisti, porque eu entendi que eu estava ali para isso. Eu ia conseguir, porque se os outros conseguem, eu poderia até demorar mais, mas eu ia conseguir. E foi muito tenso, mas pasmem, eu consegui. E aí, sabe, vem o suor, vem as tensões, vem tudo, mas ao mesmo tempo vem aquelas questões engraçadas, né? De você perceber, é como se você tivesse numa fase de criança de novo, começando a caminhar ou a fazer uma coisa assim nova, que vem todo aquele medo, toda aquela expectativa, e sabe? Mas ao mesmo tempo é libertador, né? Aquela situação assim de, oh, eu consigo, eu posso, e às vezes vem aquele medo e você não. Então, gente, foi muito interessante. E quando foi ontem, eu já estava na quinta aula de moto e aí eu tinha que fazer, né, os desvios assim com os cones. E eu ainda tô com esse desafio do equilíbrio, né? Então eu preciso treinar mais isso. E foi muito interessante porque, nossa, isso é a vida da gente, minha gente. Quantos medos, quantas coisas que a gente cria porque a gente não tem a destreza necessária, porque falta-nos experiência, falta bagagem. Mas como é que a gente vai ter essa bagagem e aprender se você não se permitir? Ah, vou ter medo? Vai. Vou ficar com vergonha? Vai. Ah, eu posso não conseguir? Pode. Mas como você vai saber? Você só não vai conseguir se você desistir. Agora, depois que você aprender, se você vai continuar com aquilo ou vai mudar a lição, é outra história. Mas se você se determina a uma determinada situação, não se auto-sabote, pelo amor de Deus. Não faça isso com você.
entendeu? Tenha os seus cuidados, reflita, mas não fique só pensando, haja. Experimente até você conseguir encontrar o seu lugar, o que você deseja, até você ficar bem. E se não estiver bem, mude de novo. E vá em busca do que você precisa. Bom, mas voltando à lição da moto, o que é que aconteceu? Bom, eu tinha 2 aulas. Quando eu cheguei, eu digo, meu Deus do céu, quando eu fizer assim, eu vou logo levar uma queda, né? E para completar, tinha uma pessoa lá passeando com um carrinho com a criança ao redor do campo, né? Tinha um cachorrinho que era uma graça, porque quando eu tentava com muito sacrifício ir lá para fazer os cones, ele adivinhava, ele partia numa carreira, não sei de onde, se atravessava na frente da moto. Eu digo, pronto, eu vou cair, eu vou matar esse cachorro. Mas calma, gente, eu nem caí, nem matei o cachorro. E ele adivinhava. E depois eu comecei a me divertir. Porque eu voltei para aquela minha fase de infância, que a criança, né, ela vê o desafio e ela diz assim, eu vou, né? Eu consigo. E aí eu lembrei da minha adolescência e resgatei, eu falei, bom, eu tenho 2 aulas para fazer, né? Então o negócio é não desistir. Era o suor pingando, entendeu? Ia lá, parava a moto, ligava, ia até lá, fazia os cones, ora acertava, ora errava e assim foi. Ora o cachorro se atravessava na frente e eu falei, não. Então quando chegou da metade da aula para o final, eu já estava bem melhor, entendeu? Agora, se eu tivesse desistido nos primeiros momentos, nos primeiros minutos, instantes da primeira aula, eu não teria melhorado, e só foram 2 aulas. Isso significa que se eu continuar, eu vou chegar à excelência. E tudo isso é assim na nossa vida. As pessoas desistem muito fácil. Elas desistem porque ela tem vergonha, que isso representa muitas vezes também orgulho, né? De não querer falhar, de não querer errar, de não querer que as pessoas falem, mas não se iludam, porque elas falam de qualquer forma, tá certo? E você tem que entender que é você com você mesmo, porque é a sua vida que está em jogo e só você pode mudar, tá certo? Muitas vezes é o medo de enfrentar, de cair, de se machucar, mas ora, se você não fizer, como é que você vai sair? Você já está machucado mesmo que você está parado. Precisa caminhar, tudo bem, depois cura as feridas. É só ter os cuidados, eu estava andando bem devagarinho. Vai com cuidado, vai devagar, mas vai. Você nunca vai saber se você não tentar. Aí você fica na zona de conforto e fala assim, ai, mas aqui tá bom, eu tô acomodado, né? Aqui eu já conheço. E tá lá morrendo. Aí depois tá deprimido. Ah, não sei porque eu tô deprimido, não sei porque a vida tá um vazio, né? Então, gente, acorda, a vida é muito mais. Você pode, você é capaz, porque todos nós somos. Nós não nascemos andando nem falando e aprendemos. E a vida inteira é assim, nós estamos sempre sendo desafiados. E a gente precisa entender que nesses desafios exige sim de nós. Exige coragem para a gente enfrentar os nossos medos, para a gente destravar, para a gente acabar com essas nossas limitações, esse mimimi o tempo todo, sair do vitimismo, assumir a responsabilidade dos nossos atos, assumir que a gente pode cair, que a gente pode se machucar, assumir que pode dar errado, assumir que as pessoas podem tirar onda, e daí? E por um acaso as pessoas são perfeitas diferentes de nós? Uma ou outra pode ser boa nisso ou aquilo, assim como você deve ser boa em alguma coisa, mas com certeza não são boas em tudo. E aí? Gente, viver mais e se preocupar menos. Viva um dia de cada vez, deixa o resultado por consequência das coisas. Se divirta mais, ache graça com as coisas que acontecem. Ah, existe perdas? Existe, gente. Mas você só pode perder porque você já ganhou. Por que ninguém pensa nisso? Por que ninguém pensa nisso? Eu não posso perder aquilo que eu não tenho. Não posso perder o que eu não tenho. E as coisas só ficam conosco o tempo que é necessário. Então por que eu vou tentar segurar o que eu não posso? Você percebe que não faz sentido e a gente não para pensar nisso? Ai, mas eu perdi isso. Ai, mas eu perdi aquilo. Ai, que bom que você teve, porque muita gente não tem. Agradeça. E continue em busca de outras coisas, porque a vida está te convidando a seguir em frente, a viver outras experiências, a aprender mais,
a crescer, a evoluir. Percebe? Então, meus amores, do fundo do meu coração, eu digo para vocês: queiram mais, busquem mais, mas busquem de uma forma saudável. Não fique numa situação, numa relação, num emprego, seja lá no que for, que não te satisfaz, por medo, por acomodação, por qualquer outra coisa. Mas eu também não estou dizendo para você largar tudo, não, eu estou dizendo para você fazer uma reflexão para saber o que é seu, que você precisa mudar, ou o que é o fora que você precisa fazer. Monte sua estratégia, um caminho e faça. Só não fique parado esperando acontecer. Só não fique culpando os outros pela sua situação de tristeza, de desgraça. Porque sofrimento todo mundo tem, trauma todo mundo tem, mas a questão é, você tá adulto, você entendeu isso? E por que você tá nisso ainda? Ah, porque se eu tivesse isso, porque se... Não. Para! As pessoas não têm poder sobre a sua vida se você não der. Seus traumas também não, porque é para isso que existe tratamento, se for o caso. Quando a gente quer, a gente é capaz de mudar. Trace um caminho, trace uma meta. Se abrace, se aceite, vá aos poucos, no seu tempo, não se compare e você vai conseguir. E você vai realizar tudo aquilo que você deseja. Então, meus amores, para que não fique tão extenso, senão eu ficaria aqui falando o tempo todo e dando milhões de exemplos, eu desejo do fundo do meu coração que você se mova, que você se olhe, que você olhe para frente, olhe ao redor, aceite de coração a vida como ela é e busque a sua felicidade a todo momento, vivendo o seu momento, o seu presente, vendo sempre as coisas boas. As ruins, ok, fazem parte, mas elas também te impulsionam a crescer e a mudar, tá certo? Então, um beijo no seu coração, que Papai do Céu lhe abençoe imensamente, um beijo, muito amor, muita paz e muita luz.